O blog cafenapolitica.com.br e a TV Cidade Livre de Brasília trazem hoje a deputada Luciana Santos, uma especialista em integração latino-americana. Deputada, a senhora é autora de um projeto de recriação, aliás, de reedição do bloco parlamentar Brasil-Venezuela. Como é que estão os preparativos para esta reedição? Nós temos muitas coisas em comum, com a Venezuela. Em particular, em Pernambuco, o general Abreu Lima, que é o nome de uma cidade na região metropolitana do Recife, em homenagem ao grande general do Bolívar, que é o Abreu Lima, que é uma parceria também, que é fruto também de uma parceria que a PDVSA está fazendo com a Petrobras, na refinaria de petróleo que se chama Abreu Lima, em Pernambuco. Mas também hoje as relações entre Brasil e Venezuela chegam a mover quase 5 bilhões de reais, não só das relações entre governos, mas principalmente da própria iniciativa privada. São muitos os empreendimentos brasileiros que vivem na Venezuela e nós pretendemos fazer com que esse grupo Brasil-Venezuela contribua para que essas relações que já são profícuas, que já são relevantes, possam se desenvolver ainda mais. Não só no campo econômico, mas no campo social, no campo de troca mútuas, de experiência de gestões administrativas. Eu tive no Fórum Social da Venezuela há um tempo atrás, conheci de perto o programa que eles têm de combate ao analfabetismo, ou seja, essas e outras experiências positivas que a Venezuela tem enfrentado, nós precisamos e devemos trocar experiências, não só de políticas públicas, de uma maneira geral, dessas mais concretas, da educação, de saúde, mas principalmente na cultura, por conta das nossas identidades culturais, que são laços muito fortes. Então, para isso é que nós estamos reeditando. É um grupo parlamentar, não só da Câmara, mas também do Senado. Nós vamos estar fazendo isso na terça-feira próxima, aliás, na terça 30, no Salão Nobre do Congresso Nacional. Então, deputada, a senhora acaba de falar aí da questão do analfabetismo que foi superada e, segundo a Unesco, até zerada na Venezuela, Ela foi obtido essa conquista através daquele método cubano Josipuedo. Eu pergunto aí, aqui no Brasil nós estamos com esta chaga do analfabetismo que vem praticamente desde a colônia e nós não conseguimos superar, a questão do analfabetismo que dizem ser hoje de 14 milhões de habitantes, e o tal do analfabetismo funcional, que é muito maior ainda, que chega a dobrar isso aí, que seriam quase 30 milhões de analfabetos funcionais. O que é que a senhora acha desse método? Teria viabilidade de ser, pelo menos, adaptado à situação brasileira para que a gente, de alguma maneira, supere esse atraso? Na verdade, nós já, de uma certa maneira, já importamos alguns modelos cubanos de política pública. O maior exemplo, sem dúvida, é o chamado médico de família de Cuba, que aqui se transformou em programa da saúde da família, mas é inspirado nesse modelo cubano do médico de família. O combate ao analfabetismo, eu penso que em Pernambuco, aliás, no Brasil, nós temos metodologias que são reconhecidas internacionalmente pelos eficácia deles. O método Paulo Freire, por exemplo, que é de um pernambucano,
até hoje serve como base teórica para o combate ao analfabetismo. Eu penso que nós podíamos nos apropriar mais, capilarizar esse tipo de teoria e de prática nos municípios, nos estados, para que a gente de fato possa fazer valer o enfrentamento ao analfabetismo. Eu, quando fui prefeita da cidade de Olinda, em 2001, quando eu assumi, segundo os dados do IBGE, nós tínhamos 21 mil analfabetos. Aliás, 23 mil. Nós colocamos no Brasil alfabetizado mais de 20 mil pessoas que se formaram, que nós não temos como mensurar para onde essas pessoas foram, né, depois do processo do Brasil alfabetizado. Mas com certeza nós conseguimos enfrentar, pelo menos naquela modalidade, não é, do combate ao analfabetismo básico. Não totalmente, porque não chegamos a colocar todos os quase 24 mil, mas foi um avanço muito grande que nós conseguimos utilizando o método Paulo Freire e utilizando todas as forças vivas da sociedade, desde a iniciativa privada até as equipes de saúde da família, ou seja, nós fizemos uma fortíssima mobilização na cidade para que o patrimônio da humanidade, que é a cidade de Olinda, pudesse ser também a cidade da leitura, né, o patrimônio da cultura, que tem como base, sem dúvida nenhuma, a leitura. O problema todo é que o analfabetismo não é só um problema em si. O problema maior é o nosso problema de educação, né, que a gente ainda não conseguiu avançar em termos de ter uma educação de qualidade, apesar de todos os esforços do MEC, de todos os esforços burocráticos, de todos os governos, os últimos governos, principalmente os governos populares do Lula. Então, esta outra indagação que fica permanentemente: por que o Brasil não consegue superar e não oferecer uma educação compatível com seu nível de desenvolvimento? Pois é, Leite Filho, eu penso que você tocou no ponto que eu considero nevrálgico hoje para o desafio nacional. É irrefutável que nós conseguimos enfrentar bem a crise econômica que o planeta todo está passando. Nós fomos um dos primeiros países a sobreviver melhor, né, à crise que ainda impacta sobre todos nós. Conseguimos crescer, apesar do mundo todo ter crescimento negativo, com exceção da China, da Índia, né? E nós, portanto, temos um ritmo de desenvolvimento e de crescimento econômico relevante, mas que, como bem você disse, não está devidamente acompanhado daquilo que eu considero que é o esteio de qualquer nação, que é o nível cultural, a profissionalização, inclusive para atender às demandas do próprio mercado de trabalho que advém do próprio crescimento. Então, eu penso que por isso que os assuntos que estão na ordem do dia no Congresso Nacional são os recursos do pré-sal. Eu concordo com a presidenta Dilma, que deu uma entrevista no Valor Econômico, dizendo que os recursos do pré-sal não poderiam ser usados para as coisas corriqueiras, né, do dia a dia, dos investimentos e dos custeios do Estado Nacional, mas que teria que servir para questões estratégicas do país. E penso que por isso é justa a bandeira dos estudantes brasileiros de pedir 50% de recursos do pré-sal para a educação, porque a educação requer investimento, né? Requer gestão, é verdade, requer metodologia, requer competência para poder dar conta do papel e do tamanho do desafio da educação, mas ela requer investimento público, né, para que de fato a gente dê o salto que o Brasil merece. Eu acho que esse é um dos grandes gargalos desse país e que nós precisamos concentrar todos os esforços necessários e possíveis para que isso aconteça. Então tem aí os planos nacionais de educação, que é preciso medir resultados, né, medir eficiência, que é hoje um aspecto também que eu considero importante dentro de todo esse contexto de medidas necessárias para dar o salto que a educação merece. Mas essa combinação de investimento com gestão da educação é uma combinação mais do que nunca necessária no país.
Pois é, o Leonel Brizola, que foi um grande gestor de educação, né, através de seus governos do Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro, ele diz o seguinte: enquanto o país não se mobilizar, quer dizer, enquanto não houver uma mobilização para que a sociedade, né, seja toda envolvida para um plano de educação nacional abrangente, essas coisas, esses planos, essa boa vontade, inclusive os recursos, eles serão quase que inúteis em levar o país realmente a dar essa educação que o país merece. Pois é, são fatores também subjetivos, né, que mexem com a cultura, com o jeito de ser. Então, de fato, é um desafio que precisa comover a sociedade, né? Que precisa estimular e as pessoas sentirem que isso é algo importante, né, para elas. É preciso que dê perspectiva, né, às pessoas. E eu acho que, por isso mesmo, além dos esforços, que são os esforços do próprio papel do Estado no processo, é preciso que a sociedade também possa se envolver de maneira decisiva a estabelecer uma assimilação, né? Uma cultura que contribua para que as pessoas olhem e vejam a educação cada vez mais como sendo algo vital para ter uma nação à altura que o Brasil merece. Deputada, eu agora, e para finalizar, eu gostaria de indagar da senhora. O que a senhora sentiu ali na Nicarágua, juntamente com todos aqueles partidos políticos, das perspectivas de eleição de novos presidentes com esse caráter popular, que nem o da Venezuela, da Argentina, do Peru. O Peru parece agora que também está fazendo a eleição, né? E o candidato popular, o Humala, estaria na frente nas pesquisas, mas parece que agora está em segundo lugar. E parece que tem uma perspectiva também do México ingressar nessa política popular, né, que caracterizou, que praticamente mudou a face da América Latina. Quais foram as perspectivas que a senhora observou ali nessa convenção lá de Nicarágua, do Fórum Social? Fórum São Paulo. O Fórum de São Paulo é um ambiente de muita alegria, de muita disposição de luta, por motivos óbvios, né? Todos nós nos encontramos, trocamos experiências. Por exemplo, um ponto alto do encontro foi o anúncio na Guatemala, né, de uma coalizão de forças para lançar a candidata a presidente da Guatemala, que ganhou o Prêmio Nobel. Então foi um ponto alto lá do encontro, né, que é finalmente uma coalizão que juntou todas as forças na perspectiva de disputar bem a eleição na Guatemala. Também se debateu a situação do Peru, que já vai ter o segundo turno das eleições, né? Mas lá nós tivemos a presença de partidos políticos, que inclusive uma mulher representando a frente do embate, né, que está havendo também no Peru, que teve também uma participação muito efetiva, e positiva, falando das possibilidades de consolidar a vitória já no segundo turno. E também se debateu a situação do México, que é uma situação mais adversa para nossas forças. Nós tivemos aí um enfrentamento com o Vicente Fox já há muitos anos, né? Aplicando as políticas neoliberais no México, levando aquele país a índices aterrizadores de pobreza, de falta de investimentos públicos para poder potencializar a economia daquele país. Mas o cenário e no Fórum de São Paulo é da possibilidade de a gente vencer as eleições nesses locais, pela influência e pela repercussão que essas nações têm vivenciado sob o comando dos governos progressistas e populares. Então, eu sou otimista, apesar de saber que uma disputa eleitoral é uma coisa duríssima. Eu acho que é possível a gente sair vitorioso dessas disputas. Pois é, e voltando à questão do Zelaya, né,
do golpe lá em Honduras, e parece que o Fórum Social também encaminhou alguma perspectiva, alguma solução, alguma solução política negociada para a volta do Zelaya a Honduras. Pois é, inclusive já após o fórum, já há notícia do desdobramento, né, da volta do Zelaya em Honduras, porque passou muito tempo acolhido na Embaixada Brasileira, mas por uma interveniência, né, das relações diplomáticas dos países, do papel que a Embaixada jogou aqui na época, na verdadeira quase que isolamento, né, do Zelaya naquelas circunstâncias dentro da embaixada, mas eu penso que agora o momento é de retomada, né? Logo depois do Fórum de São Paulo já houve o anúncio dos desdobramentos do debate da volta do Zelaya para Honduras. Nós assim entrevistamos a deputada Luciana Santos do PCdoB de Pernambuco.